Aleluia, glória a Deus. Poder sentar, amém. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 11. Carta de Paulo, segundo aos Coríntios, no capítulo 5. A partir do versículo 11. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Tá muito frio, pessoal? Tá mesclado, né? Tá não. Então quem tiver com frio, vai sentir próximo de quem tá quente. Vai equilibrando. Amém, glória a Deus, aleluia. Diz assim: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos diante da Tua Palavra, queremos que o Senhor abra o nosso entendimento, nos faça crescer, ó Pai, no conhecimento da Tua Palavra, e sabemos que por meio da Tua graça isto é possível. Traz, ó Pai, sobre cada pessoa que aqui está, daqueles que nos ouvem, uma compreensão vinda do alto, do Teu Espírito sobre a Tua Palavra, para a glória do Teu nome, ó Pai, no nome santo de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, nessa segunda carta, primeiro ele está
reafirmando o seu apostolado, pois ele tinha pregado para os coríntios, eles haviam recebido o evangelho e Paulo seguiu o seu destino, a continuar pregando a palavra de Deus. Surgiam pessoas que empenharam-se em descredibilizar o ministério de Paulo, dizendo que ele não era apóstolo. Era muito comum nesse período, sempre que Paulo pregava, ele pregava a graça de Deus, pregava a salvação a todos, e pregava dizendo que não era mais necessário que as pessoas observassem os rituais da lei, que Cristo era suficiente, que ele na verdade era tudo aquilo do qual a lei fazia menção, e que nele estava tudo cumprido. Mas sempre surgiam os chamados judaizantes, que eram pessoas que descredibilizavam esta graça que Paulo pregava, e até diziam para os ouvintes: olha, Jesus realmente é o Cristo, é o Messias, mas vocês precisam continuar guardando a lei de Moisés. Uma das situações que mais se falava era a respeito da circuncisão, porque o povo judeu, eles passavam todo primogênito, todo homem, na verdade, ao 8º dia, ele era circuncidado. E Paulo estava pregando para os gentios, ou seja, os não-judeus, dizendo que não haveria necessidade de circuncisão, porque a nossa circuncisão era Cristo, e que era demonstrada através do batismo. Então, existia esta controvérsia, essas pessoas dizendo que Paulo não era verdadeiramente apóstolo. Então, Paulo começa a escrever aos coríntios, e dentro dos seus escritos, ele até diz para ele, diz: olha, eu posso até não ser apóstolo para outros, mas para vocês eu sou, porque eles haviam aceitado Jesus pelo evangelho que ele havia pregado. Queridos, quando nós observamos os coríntios, não é os corintianos, é os coríntios, tá bom? Quando nós observamos, nós vemos que existe algo comum entre ele e muitos cristãos da atualidade. É que nós recebemos a salvação de Deus de uma forma tão cara para Cristo, porque pagou com sua vida, mas tão barato para nós, a ponto de nós precisarmos apenas crer, que depois que as pessoas aceitam Jesus, recebem o Espírito de Deus, têm a sua vida transformada, logo em seguida, passa-se um tempo, nós vemos muitas pessoas querendo se apegar à religião, só que a religião não estava cuidando, não estava salvando. Quando a graça de Deus, quando Jesus vem, Ele traz a transformação do nosso interior, mas as pessoas são apegadas a ritos, a modo de fazer. É muito comum nós ouvirmos, nós que já somos cristãos, de pessoas, às vezes, que ainda nem aceitaram ou que são novos convertidos, a seguinte pergunta: tal coisa é pecado? Já ouviu essa pergunta alguma vez? Porque a pessoa fica com aquela preocupação: isso é pecado? Isso não é? Isso eu posso fazer? Isso eu não posso? Se eu fizer isso, eu não serei salvo? Se eu não fizer, como? Aí fica aquela preocupação, porque, na verdade, o ser humano, ele fica meio que desejoso de um conjunto de regras que ele possa cumprir, e após cumprir esse conjunto de regras, ele possa ter algum mérito de que aquilo que ele conquistou foi ele que fez. E o pior é que quando algumas pessoas conseguem cumprir algum conjunto de regras, existe uma tendência natural de que ela se ache melhor. Quer saber como você está se achando melhor que alguém? É quando você quer colocar um peso que às vezes você colocou sobre si, sobre outro. É quando às vezes alguém está vivendo de alguma aparência de santidade, ainda que nós não possamos ver o interior de ninguém, e eles querem que qualquer pessoa que não esteja naquele padrão
não está sendo santo. O que é que isso está querendo dizer? Eu estou seguindo o padrão e fulano não está seguindo. Isso lança-nos, caso alguém queira entrar por estas veredas, em um grande perigo, porque nós sabemos que pelas obras que um homem pode fazer, o homem nunca chegou a lugar algum. O máximo que ele conseguiu ser uma pessoa razoável para a sociedade, até que alguém pise no calo. Se você for visitar alguma casa prisional, onde pessoas estão pagando pena, você vai encontrar lá, ao contrário do que muitas pessoas pensam, muitos homens ou mulheres de bem. Pessoas que nunca erraram em nada, mas em um dado momento aconteceu uma fatalidade, uma discussão no trânsito, uma traição nos negócios ou até em outros setores da vida, e de repente a pessoa perdeu a cabeça e está lá como um marginal qualquer, mas dentro dos padrões humanos ele estava indo bem, estava tudo certinho. Nós precisamos, quando ouvimos o Evangelho, ter uma compreensão. Queridos, o Evangelho, ele só pode alcançar aquele que reconhece que é pecador e que não tem condição alguma de conquistar a salvação e que precisa de Cristo para que essa salvação seja dada. Você vê na trajetória de Jesus, nos seus 3 anos, alguns historiadores dizem 3 anos e meio aproximadamente, aqui na terra, ele pregou para tanta gente. Ele pregou para estudiosos, para líderes judeus, pessoas que conheciam os escritos, os salmos, a lei, pessoas que imaginavam que estavam no padrão de Deus, mas eles se achavam tão certos que Jesus, por incrível que pareça, não pôde salvá-los. Não porque Jesus não podia, mas porque havia um impedimento no coração daquelas pessoas. Mas de repente, nos últimos suspiros de vida de Jesus como homem, alguém que não praticou muita coisa boa, porque ele estava sendo crucificado, e a crucificação era uma pena para crimes hediondos. Alguém entende, queridos, alguém que está ali, alguns textos do Evangelho diz à direita de Jesus, sendo crucificado, entende que, por mais que ele não tenha obra alguma, a salvação dele dependia do que Jesus dissesse. E ele resolve depositar em Jesus a possibilidade de ser salvo. E ele diz: lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Uma confissão de fé, de esperança, de alguém que não tinha qualificação alguma, mas tinha a sua visão aberta, o seu entendimento, e conseguiu reconhecer quem era Cristo e qual era o seu propósito. Porque quando alguém reconhece quem é Cristo, automaticamente reconhece quem é. Você vê a história de Paulo, também conhecido por Saulo. E antes que alguém pense, Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo, certo? Às vezes a gente se empolga porque Deus trocou Abrão para Abraão, Sarai para Sara, e assim vai, né? Jacó para Israel. Não, Saulo e Paulo, ele tinha 2 cidadanias. Ele tanto era judeu quanto era romano, e era comum se ter um nome para cada cidadania. Então ele era Saulo em uma cidadania e Paulo em outra, mas não é sobre isso que nós não queremos falar aqui essa noite. Um homem que foi criado e ensinado aos pés de um grande mestre da lei, Gamaliel.
conhecia toda a lei. E baseado no que nós estávamos falando, este conhecimento fazia com que ele imaginasse que estava acima de qualquer outra coisa que surgisse dizendo que adorava a Deus. E assim foi, ele se envaideceu e, por zelo de Deus, começa a perseguir a igreja. Mas certo dia, ele indo para Damasco, Jesus se apresenta diante dele. E é isso que eu quero dizer para vocês. Até aqueles homens que estão dentro de um padrão muito elevado, quando eles se encontram com Deus, eles reconhecem o seu verdadeiro lugar. Paulo, de repente, um homem cheio de autoridade, munido de cartas, ele ia com soldados para prender qualquer pessoa que estivesse falando a respeito do caminho, ou a respeito de Jesus. Ele era uma grande autoridade. Mas quando ele se encontra com Jesus, de imediato fica cego. Não tem uma palavra de convencimento, não teve uma pregação como eu estou fazendo aqui, para que Paulo dissesse: Senhor, agora eu quero o Senhor. Não, Jesus apresenta-se e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Suficiente para o homem se derreter e se tornar um daqueles que eles perseguiam. Quando Paulo ele decide se tornar um cristão, naquele exato momento ele estava dizendo: eu estou munido de cartas e esses soldados estão autorizados a prender, matar qualquer um que siga o caminho. No momento que ele está dizendo: agora eu também sou do caminho, ele estava correndo o risco daqueles mesmos soldados o matarem. Mas ele encontrou-se. Quando o homem tem uma revelação clara de quem é Jesus, ele se rende. Zaqueu estava curioso para ver quem era Jesus. Zaqueu tinha uma vida que até muitas pessoas que servem a Jesus almejaria ter, infelizmente. Sucesso financeiro, cobrador de impostos, rico, a Bíblia fala. Queridos, quando a Bíblia diz rico, não é riquinho não, era rico mesmo, rico, mas havia alguma coisa nele que não estava completo. Às vezes eu vejo pessoas que servem a Jesus, e apesar de servir a Jesus, Jesus dizer assim: olha, não estejam preocupados com coisa alguma, nem com o que comer, nem com o que vestir. Mas apesar do nosso mestre ter dito isso, vez ou outra nós somos pegos, preocupados, e se iludindo que se tiver bens, a vida seria melhor. E Jesus diz que são os pagãos, ou seja, os não convertidos, que se preocupam com essas coisas. Sabe por que ele diz isso? Porque ele diz que todo aquele que o receber foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Quando alguém que é filho de Deus, e não estou falando você, estou falando nós, estamos nos preocupando, é porque na verdade nós estamos nos rebelando. Porque é como se dissesse: Deus, o Senhor não tem condição de me sustentar, de me abençoar, de cuidar da minha vida. Então às vezes nós nos apegamos, sendo tentados, querido, porque o inimigo das nossas almas, ele tenta na nossa mente, ele luta para que a gente desconfie de Deus. Lembra lá de Eva? Adão tinha recebido lá uma incumbência de não comer daquele fruto, e isso também estava sobre o conhecimento de Eva. E o diabo, ele não chegou lá para Eva e disse: olha, é verdade que você pode comer tudo,
menos esta árvore. Não, ele disse, não é assim que disse Deus, você não pode comer nada do jardim. Porque, na verdade, ele estava querendo uma abertura. E ele joga uma coisa que ele sabia que ela ia ter resposta. E aí ia chegar aonde quer. Você já viu o vendedor de rede cearense em outros estados? Eu vou contar uma história, rapidinho. Eu morava em São Paulo, trabalhava em São Bernardo do Campo. Lá na frente apareciam uns vendedores de rede. Eles saíam daqui do Ceará e iam para lá. Caminhão carregado de rede. Ele chegou lá para um cliente e disse, gostaria de ver essas redes? E o camarada, não me interessa por rede. Mas você não vai nem perguntar quanto é? E o cara, tá bom, quanto é? E ele disse, vou chutar aqui, 70. O cara, mas está muito caro. Ele disse, você dá quanto? Aí o cara disse, mas não estou interessado em rede. Você não é homem não, para dizer quanto pode dar? O cara disse, dou 15. Ele disse, é sua. Vê que ele queria um assunto. Aquele cara estava interessado em rede? Não, talvez nem usasse. Mas ele conseguiu ir levando o cara para onde ele queria. Tem uns vendedores, mas eu fui vendedor muitos anos. Tem uns vendedores que você precisa tomar cuidado. Porque parece que eles têm parte aí com essas coisas. Quando você menos espera, está endividado e nem sabe a hora que fez. Tem que ter um cuidadozinho. Bem assim fez a serpente com Eva. Ela queria puxar. Ela sabia que a Bíblia não relata quantos anos de sedução a serpente fez. Ela relata o dia que ela conseguiu. Que o homem caiu. Está relatado aqui. Mas se teve outras, e se Deus disse que ela era a mais astuta, então não seria a primeira vez que ela foi astuta. Ela conseguiu a atenção, porque qual era o normal? Dizer, olha, eu não quero conversa com você. E aqui é um ponto que eu quero chegar. Quantas vezes nós, desapercebidos, damos ouvidos ao que não deveria dar? E quando menos espera, está seduzido. Conversas que nós não precisamos ter. Mas a gente quer dar resposta para tudo. Um dia alguém chegou para mim e disse, prove que existe Deus. Eu disse, eu nunca estive preocupado com isso. Esta é uma luta sua. Busque. Ele, mas você não vai... Eu digo, não, eu não sou obrigado a te convencer. Eu sou obrigado a me convencer. Eu sei que existe e eu me rendo. Aí ele disse, mas prove. Eu digo, rapaz, tem quantos anos? Ele, 19. Eu digo, normalmente as pessoas aqui no Brasil têm uma média de vida, vamos botar 75 anos. Vamos dizer que você se dê bem e vá até lá. Só falta 56 e você vai descobrir. E se existir eu estou ferrado? Diga, já não é uma preocupação minha. É sua. Mas às vezes alguém quer gastar tempo, lançar pérolas a porcos. A pessoa que está decidido a não crer. E por mais que você diga, ele não está ali para crer, ele está ali para discutir. E tentar levar que você também não creia. Nós temos que ter um cuidado com as histórias que nos vêm. Um dia alguém chegou, pastor, o crente pode beber vinho? Eu digo, você que acha? Eu digo, agora o que me preocupa é um crente preocupado se pode beber vinho ou não. Porque, querido, não sei você, mas eu vivo numa luta contra a carne, eu vivo numa luta contra o diabo, eu vivo numa luta para ganhar outras almas, e a sua preocupação, se pode tomar vinho, tome, meu filho. Tome à vontade, você pode, à vontade. Agora eu decido se, não é questão se pode, as pessoas estão preocupadas nisso, isso pode, isso não pode. Queridos, a Bíblia diz, olha, encha-se do Espírito.
e não cumprireis os desejos da carne. Alguém que está cheio do Espírito não está preocupado. Eu digo para você, isso você pode tomar, mas já é pecado, porque se não fosse, você não estava perguntando. Você não tem consciência para isso? Não faça. As pessoas vivem, parecem num medo, dizem, olha, se eu fizer isso, Deus me reprova. Se eu fizer aquilo, Deus me ama mais. Se eu dizer uma coisa para você, Deus não te ama por nada que você fez, não. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Só é amor porque nós não merecemos. Ele diz que se você faz algo porque alguém te fez um benefício, isso não precisa de amor, é só retribuição. Amor, querido, de vez em quando a gente vê alguém amando loucamente, apaixonado. Às vezes você vê uma mulher ali, o camarada tem 5 mulheres, às vezes é um traficante, não vale nada, e ela está ali na cola e ai, quem disser, não fique com ele. Essa pode dizer, eu amo, porque ele não vale nada, não tem nenhuma virtude, mas eu quero. Não estou dizendo que é um bom amor, mas é o que Jesus diz, amor tudo suporta, tudo espera. Ele disse, amor é quando você, queridos, amor é nós estarmos aqui pregando o Evangelho, e de repente você leva uma mensagem para alguém, e alguém diz, eu não quero saber disso, suma daqui, e a gente vai para casa e diz, Senhor, abençoa aquele homem, cuida dele, que ele entenda, que ele se converta. O amor é quando nós demonstramos bondade para quem só nos demonstra maldade. Ficou difícil, não foi? Amar é difícil, irmão. E se eu dizer uma coisa para você, ninguém que não morra consegue amar. E aqui nós vamos, nesse texto, ele diz, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos com Ele. O que Paulo está trazendo para os coríntios e trazendo para a nossa vida aqui hoje, é que nós naturalmente não temos condição alguma de vivermos o Evangelho de Jesus. É preciso render-se, é preciso pela fé morrer com Cristo, para nascer com Ele, para que o Espírito Santo nos recrie. Nós não somos aqueles sons de antigamente, mas nós somos 2 em 1. Nós somos um homem espiritual que carregamos um corpo carnal e que nos traz grandes dor de cabeça, mas que você vai ter que carregar até aquele dia. É como se Jesus dissesse, e Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Quando Ele está falando a sua cruz, que Ele está dizendo essa sua carne. Ela é que cheia de vontade, cheia de desejo. A gente se converte, reconhece que éramos pecadores, que a vida que agora vivemos não é mais a nossa, mas é a de Cristo. Mas vez ou outra alguém pisa no nosso calo, e lá vem a carne que nós carregamos, querendo tomar as rédeas da coisa novamente. Nós precisamos, queridos, viver pelo Espírito todos os momentos da nossa vida. Desde a padaria que você vai sair, vá no Espírito. Ande no Espírito. Porque a carne, ela é terrível. Ela deseja as coisas que são deste mundo. Quem nunca fez algo que não queria fazer? Se tivesse pedra, eu ia dizer, atira a primeira pedra, mas não tem, né? Não vai tirar aí as cerâmicas. O prédio é alugado. Todos nós que aceitamos Jesus,
já chegamos a fazer uma análise dos nossos feitos e de dizer: eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter feito daquela maneira. E não é por causa de uma religião ou de um mandamento, é por causa do novo homem que nasceu dentro de nós. Toda vez que se pratica algo que não é coerente com o Espírito de Deus, este homem vai reclamar, vai dizer: não é para fazer assim. Você perdeu a oportunidade de mostrar Cristo para esta pessoa. Qualquer pessoa que queira viver o seu direito, jamais vai conseguir apresentar Cristo para alguém. Agora, qualquer pessoa que esteja disposto a sofrer o dano, e Paulo diz isso, esse sim vai apresentar, porque, queridos, vai ficar. Você já imaginou lá Estevão sendo apedrejado? Paulo mandou que depositasse as suas roupas aos seus pés, porque na lei dizia: aquele em quem as roupas é depositada aos pés é que está ordenando que aquela pessoa seja apedrejada, no testemunho daquela pessoa. E Paulo, cheio, no caso ainda chamado de Saulo, cheio de ira, mandando soltar a pedra em Estevão. E em vez de Estevão estar reclamando, ele está contemplando a glória de Deus, dizendo: eu vejo, queridos, o inimigo das nossas almas, ele se revolta em ver que está batendo, e você está vencendo porque suporta apanhar. Você não vence, a nossa vitória não é como a do mundo. Você não vence quando está ganhando a discussão. Você muitas vezes vence quando não abre a boca, por amor daquela pessoa. Você já deixou até de comentar algo a alguém, porque sabe que se você comentar aquela pessoa vai pecar? Eu já passei por isso. Aconteceu algo e eu queria dizer para que essa outra pessoa me dissesse, mas se eu disser, ele vai soltar uma metralhadora de palavras, de maldição, e não vai pegar nenhuma na pessoa, mas nele vai ficar todas. Digo: então eu vou poupar ele, não vou falar. Sabe que nós podemos evitar tantas coisas? Sabe aquela notícia ruim que você ficou sabendo que não tem necessidade nenhuma, porque você não é jornal, de sair divulgando aquela notícia? Mas já percebeu que dá uma coceirinha, uma vontade, e você nunca falou com as pessoas, mas naquele momento quer compartilhar, quer mandar para todo mundo, quer ser o justiceiro, quer fazer com que todo mundo saiba. Notícia ruim, que vai trazer tristeza, vai trazer angústia. Às vezes você vê uma tragédia. Esses dias alguém chegou para mim e disse: viu o que aconteceu em tal lugar? Eu digo: tinha visto, mas já tinha esquecido. Eles querem ver as imagens? Eu digo: nem me mostre. Ele: por quê? Eu digo: fez bem para você? Você ficou em paz quando viu? Foram imagens que te trouxe alegria? Não, foi terrível. Eu digo: por que você quer acabar comigo também? Sofra só. As pessoas estão dispostas a estragar o seu dia, porque elas estão sendo regidas pelo príncipe desse século. Nós fomos chamados como mensageiros da reconciliação, é o que Paulo está dizendo. Nós somos portadores de boas novas de salvação. Eu me lembro que uma vez eu estava aqui nesse presídio, que foram os pastores lá e me convidaram. Ambiente cheiroso, dia de visita. O cheiro das drogas era tanto que criava uma outra. Fiquei uns 15 dias entorpecido. Mistura crack com maconha, com cigarro, com churrasco que estão fazendo lá. E ficou aquilo impregnado no meu nariz, que eu fiquei uns 15 dias para sair. E nós lá no culto, chegou alguém para mim e disse: pastor, eu me converti, mas a sociedade não nos aceita. Eu digo: então você não se converteu. Ele: por quê? Eu digo: porque a sociedade também me aceita não.
Você quer ser aceito por Jesus ou pela sociedade? Diga, a sociedade não aceita ninguém, meu querido, nem ela mesma. Ele, não, mas é porque eu digo, olha, eu estou aqui como pastor. Você tem advogado? Tem, então esse aí você fala para ele. Eu não estou aqui como advogado, para saber se você é inocente ou não. Porque tanto aqui quanto lá fora, diante de Deus não tem um só inocente. E é isso que eu quero dizer para você. A mensagem que eu estou trazendo para você é a mesma que eu estou levando para alguém que pensa que está livre lá fora, mas que está preso do mesmo jeito. Queridos, nós não estamos buscando aceitação, pelo contrário, você sabe que se converteu é quando ninguém te aceita. É porque a mensagem que você traz não é uma mensagem para o intelecto, não é uma mensagem para a carne, não é uma mensagem que pode ser confrontada com pensamentos filosóficos de homens que não conseguiram nem sequer resolver a sua vida. Porque fulano, filósofo, grande filósofo, e falou isso e aquilo, eu digo, e morreu como? Então manda ele ressuscitar, resolver a vida dele, depois eu sigo a tese dele, porque parece que não deu certo. Mas as pessoas preferem viver dentro ou baseado em sabedoria humana, do que render-se à palavra de Deus. Então nós precisamos entender que, como Paulo disse aqui aos Coríntios, ele disse, olha, aqueles que estão em Cristo, é nova criação, ou criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. De que é que ele está falando? Normalmente nós vemos muitas pessoas usar isso quando vê um irmão pecando. Dizer, irmão, agora você é uma nova criatura, você não deveria fazer isso, não é assim? Mas Paulo não disse para você dizer isso não. Ele disse, irmão, eu vou orar por você, eu quero te ajudar. O irmão está com alguma necessidade, está precisando de um ombro amigo, está precisando de oração, que eu sei que não é isso que o irmão quer fazer. Não, o que ele está falando aqui é que realmente é nova criação, é nova criatura, porque a primeira nasceu de Adão, a segunda nasceu de Cristo. Nós nascemos de Cristo, somos uma criação espiritual. A outra era carnal, a outra nasceu pós-pecado. Nós nascemos pós-pagamento do pecado. Não há dívida. Queridos, nós temos o privilégio de termos a dívida antecipadamente pagada. Antes de você ou alguém da sua família pensar que você nasceria, o seu pecado que você ainda nem cometeu, já estava perdoado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tudo pago. Uma criação nova. E como que você reconhece que você nasceu de novo? A sua mente muda. Até quando cai, é mudada. Eu me lembro uma vez, nós estávamos panfletando. Eu tinha um colega que ele nasceu para ser evangelista. E nós tudo novinho ainda, mais novo. E ele empolgado, porque às vezes a gente quer ganhar o mundo. Mesmo que Deus não mande ir para ali, o caba vai, porque quer fazer de todo jeito. Aí ele disse, olha, vamos ali na pista de skate. Era o pastor Cristiano, não sei se você conhece. E nós trabalhávamos juntos. Eles, vamos terminar aqui 10 horas. A gente trabalha no shopping, terminar 10 horas. Quem topa ir ali na pista de skate e pregar para os manos? Aí juntou uns 3 ou 4, vamos lá. Chegamos lá. Graças a Deus tinha um mano lá que era um crente que estava fragilizado. E nós começamos, os caras, ninguém quer ouvir isso aqui não, irmão. Vamos embora. E começou a se estressar. Daqui a pouco chegou um lá. Eu acho que ele era pastor quando não estava caído, porque mandava lá em tudo, né? Chegou lá e disse, olha, todo mundo vai ouvir os irmãos vão falar até a noite toda se quiser, e todo mundo vai ficar quieto. Aí meu colega disse, agora eu estou com moral. Eu digo, não confie não, senão é ele mesmo que vai dizer, pare.
Aí começamos, aí terminamos, aí ele chamou a gente de canto, tirou uma bombetazinha que ele estava, ficou de joelho e disse: ore por mim, porque eu era da Deus é Amor. Eu até lembrei que ele disse: Deus é Amor, batizado com o Espírito Santo, pregava, evangelizava. Dei um vacilo onde estou agora, e não tenho força para sair. Então, quando você se converte, mesmo quando estiver em queda, a mente não é mais a mesma. Mesmo aquele homem nas drogas, caído, acabado lá, ele estava clamando. A família pode ter dito: não tem mais jeito. Todo mundo pode imaginar, esta pessoa está afastada de Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, que eu vou dizer, não se escandalize. Existem pessoas que aparentemente estão em pecado, mas estão mais próximas de Deus do que pessoas que estão vivenciando uma falsa religião. Pessoas que estão ali aprisionados, mas que na verdade eles estão orando, estão clamando e não vão morrer naquela situação, porque Deus vai tirar. Mas elas têm temor de Deus. Elas às vezes não têm força. Por isso que Paulo manda: ore por aqueles que são fracos na fé. Eles estão fragilizados, mas são pessoas que estão clamando. E tem pessoas às vezes na igreja que está achando que está um super-homem, que está podendo tudo, e nem orar, ora mais. Quer dizer, eu não uso maquiagem, não corto cabelo, não vou dar a lista toda não, senão vocês vão querer descobrir quem é, aí vai pecar também, né? Não pode. E está achando que está por cima, queridos. Ai de nós, se não fosse o nosso Cristo, o seu Espírito. Você já viu uma frase, alguém diz assim: fulano estava na igreja, aí desviou, agora é pior do que os outros. Já viu isso? E é mesmo, irmão, fica pior mesmo. E eu vou te explicar cientificamente por quê. Imagine você pegar um leão, botar ele numa jaula e passar 20 anos alimentando ele de vegetais. No dia que ele conseguir se soltar dali, ele vai devorar tudo que vem pela frente, irmão. Então a pessoa está ali servindo a Jesus, andando no Espírito, aí ele dá um vacilo e deixa a carne dominar. Ela estava sem se alimentar, olha. Não se prostituía, não bebia, não ia para balada, não fazia nada. No momento que ela disse: peguei o domínio. Aí, meu filho, você vai ver em 15 dias essa pessoa fazer o que outro não faz em 30 anos. Que a carne dominou. Quando ela domina, ela faz um estrago. E alguém pode olhar e dizer: olha lá, vivia na igreja. Olha, aquele que vê o que está caído, cuidado para não cair também. Pelo contrário, diga assim: aquele homem era uma bênção, aquela mulher era uma bênção. Vou orar para Deus levantar de volta. Nós não estamos, queridos, aqui tem uma passagem bem interessante, que diz, do 16, versículo 16, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais considereis do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos mais. Em algumas traduções diz: a ninguém mais julgueis do ponto de vista humano ou carnal. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Vocês conheceram Jesus num corpo físico, e nós o conhecemos como homem, mas após a sua morte e ressurreição, ele não é mais o mesmo. Ali foi uma forma que ele tomou para nos salvar, um cordeiro, um homem, mas ao ressuscitar, ele não é mais o mesmo. Quando João vê, ele vê alguém com olhos como fogo, chama de fogo, vê alguém que brilha, reluzente, todo poderoso.
Alguém pode ter matado Jesus lá como um cordeiro, porque ele mesmo se fez cordeiro e se entregou. Mas hoje, terão que encarar um leão. O leão de Judá. O rei dos reis. O Senhor dos senhores. Ele disse, se você considerou, ou seja, julgou Jesus lá naquela aparente limitação, alguém que morre, você precisa lembrar que ele até se deixou enfermar, morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscita todo poderoso. E como ele está fazendo uma alusão de que assim como Cristo ressuscitou, nós morrimos naquele ato com ele, ressuscitamos juntamente com ele, ele disse, você também não pode estar considerando mais o irmão do ponto de vista carnal. Nós somos irmãos, não porque somos do mesmo pai ou mãe, carnal não, nós somos irmãos porque todos nascemos do Espírito, temos o mesmo Espírito, temos o mesmo Pai. Para finalizar, nós estamos falando em presídio. Você já viu quantas mães, quantos irmãos lá na fila podiam estar descansando num dia de visita lá para ver um irmão, ver um parente lá? Que se perguntar a ele mesmo, ele vai dizer, olha, não vale nada, mas é meu irmão. Será que nós espirituais vamos perder para os carnais? Os carnais estão cuidando dos seus irmãos carnais, que fazem todo o dano. E nós espirituais vamos dar as costas para o nosso irmão, quando ele falha. Quando ele diz algo que a gente não gostou. Certa feita eu vi um pastor dar um testemunho, e eu achei bem interessante. Ele estava sendo caluniado, estavam levantando todo tipo de mentira contra a vida dele, e ele estava angustiado. E ele foi para um congresso, e tinha lá um pastor amigo dele, já um senhor. Ele disse, pastor, ore por mim, porque eu não estou suportando mais tanta calúnia, tanto levante do maligno, tanta pessoa falando contra mim. E ele disse que estava indignado, disse, mas quando o pastor orou, não foi nada extraordinário da oração, mas algo que o pastor falou, mudou completamente a vida dele. O pastor orou da seguinte forma, Senhor, abençoa o irmão fulano, o pastor fulano, contra todas estas palavras de calúnia que estão levantando contra a vida dele. Mas principalmente, Senhor, protege ele, para que ele nunca calunie ninguém. Protege ele, para que ele nunca fale mal de ninguém. Ele disse, ele já estava quase dizendo, pastor, pare. Porque não tem ninguém que nunca fez isso. Não tem ninguém que nunca ninguém ficou magoado com algo que ele disse. Então, às vezes a pessoa começa, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, e começa a se vitimar e colocar numa posição assim, quase maior que Cristo. Queridos, alguém pode estar vivenciando momentos difíceis por causa de algo que alguém fez. Mas se eu contar uma coisa para você e não fique chateado, provavelmente tem alguém que esteja na sua condição ou pior por algo que você fez. Jesus, para resolver o problema, ele não veio para aqui dizer, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não, ele disse, eu vim resolver. Só resolve quem aceita sofrer o dano. Mas o senhor não merece morrer, mas ele não quer me matar? Ninguém vai poder dizer, houve uma luta entre Cristo e o soldado. Você vai poder dizer, o soldado zombou de Jesus. O soldado bateu na face de Jesus. Os soldados colocaram uma coroa de espinho em Jesus. Mas você não vai ver nada de Jesus contra ele, a não ser, Pai, não imputa esse pecado, porque eles não sabem o que está fazendo. Quer ter uma vida de paz? Quer ter uma vida leve?
Faz uma lista aí de uma meia dúzia de pessoas que te odeia. E comece a orar para que eles sejam mais prósperos do que você. Comece a orar para que o casamento deles, às vezes você encontra, quando a gente fala em casamento, às vezes uma vez eu vi uma mulher que ela foi, né, teve um processo lá no casamento dela, o marido arrumou outra e tal, e ele já está vivendo, já casou lá com a outra, mas ela continua se acabando. Sabe quando uma pessoa assim vai conseguir viver uma vida de verdade? Quando começar a orar, sem querer orar, dizer: Senhor, ele já começou, ele já tem filhos com essa outra mulher, abençoa para que o casamento dele dê certo, abençoa para que esses filhos não tenham que viver os que o meu viveram, Senhor, abençoa, aí ele se liberta. Às vezes a pessoa é tão tranqueira que aquela oração não vai valer nada para ele, vai continuar lá, do jeito que ele quer, mas a pessoa vai sarar, a pessoa vai se resolver. Uma vez alguém me passou a perna, nenhum valor, e eu fiquei uns dias meio constrangido, né? Cheio de plano com aquele dinheiro. Esperei o dinheiro cair, um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, e aquele incomodando. E um dia eu estava pensando, eu digo: eu tenho certeza que ele não está tendo incômodo nenhum com isso, só eu, não é verdade? Eu digo: Senhor, eu não tenho como falar com a pessoa, mas eu tenho como falar com o Senhor. Eu estou dando este dinheiro para essa pessoa. Ainda que ele queira me pagar, eu não quero mais, porque não é meu mais. Eu estou perdoando. Senhor, nunca cobre dele este fato. Sabe quando eu fiquei lembrando com remorso mais daquele dinheiro? Nunca. E se fosse tão importante para mim, isso já faz mais de 20 anos, eu não estaria aqui. Mas sabia que muita gente não chegou nesse mesmo prazo até aqui, porque não perdoou, enfermou seus ossos, adoeceu, morreu. A pessoa que fez o delito se arrependeu, nasceu de novo, está bem, está vivendo, e o que não perdoou é que, né, não pode dizer a palavra, né? Queridos, o rancor, a mágoa, o ódio, a raiva, eu sempre falo isso aqui, é uma sentença que você decidiu lançar sobre si para punir outro. O outro não vai sofrer nada. Mas você, a mágoa, o ódio, o rancor, vai punir você por um erro que o outro fez. Comece com palavras. Quando Deus foi fazer o mundo, Ele desejou, Ele tinha um projeto, e Ele começou a falar o projeto. A Bíblia diz que Deus é onisciente. Quando Ele começou aquele projeto, Ele já sabia o que nós iríamos fazer, irmão. Ele já sabia a decepção que Ele teria. Mas Ele não ficou pensando no que aconteceria. Ele colocou tudo o que Ele tinha de melhor naquele projeto. E fez. Porque Ele já via a decepção, mas Ele já via o perdão. Ele já via Jesus morrendo por nós. Ele já via tudo isso acontecendo. E se eu te contar uma coisa? Quando Deus fez Adão e Eva, eles não conheciam pecado. Mas quando Ele nos criou em Cristo Jesus, agora Ele tem filhos que conhecem o pecado, mas decidiu por Ele. Adão não decidiu não ser pecador no início, ele decidiu pecar. Mas nós, ao sermos tocados e envolvidos
pela graça de Deus, nós dissemos: eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço, mas se o Senhor está me oferecendo isso, e eu posso ser seu filho, então eu quero ser seu filho. Então imagine, alguém que não conhecia pecado, acabou conhecendo. Mas hoje, as pessoas que são filhos de Deus, é alguém que conheceu, é alguém que provou, mas é alguém que ao provar de Deus também disse: eu prefiro Deus. Alguém pode dizer: esses pais não é o que eu queria, eu não escolhi pai. Não tem isso aí, umas revoltas de vez em quando, que batem nas pessoas, né? Mas só é filho de Deus quem escolhe Deus. Não porque escolhe por vontade, mas porque Deus escolhe. E nós damos uma resposta a esta escolha. Nós temos o privilégio de conhecer as qualificações do nosso Pai e dizer: eu quero um pai desse. Então que nós tenhamos esta compreensão. Nós lemos que Deus em Cristo Jesus reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós temos acesso a Deus, queridos. Deus ouve qualquer oração sincera. É muito comum, às vezes, pessoas que nem aceitou Jesus fazer uma oração sincera e naquele ponto que ele precisa, Deus agir. Era algo que perturbava os líderes judaicos. Como que um pecador poderia ser curado? Dizer: você foi feito em pecado. Como que Deus pode fazer isso por ele? Nós não pecamos, em outras palavras, né? E Deus não está fazendo nada disso. Como que está fazendo por esse pecador? Deus nos ama, querido. Se renda. Se renda a Deus. Às vezes a pessoa não consegue fazer isso publicamente, começa a fazer no secreto. Fala com Deus, para Ele te conduzindo, porque quando Ele te envolver, queridos, você não vai conseguir fazer outra coisa a não ser declarar publicamente que você é filho dEle. Porque quando você reconhece quem é Deus e o que Ele te torna, Ele diz que nós somos príncipes e sacerdotes do Deus Altíssimo. Chegar no aeroporto, for descer um príncipe, um filho, vamos supor o filho de Trump, for descer aqui, você já vai perceber logo, porque as seguranças vai chegar, vão fechar corredor. Até a Lady Gaga mandou apagar as luzes do aeroporto, porque se diz importante. E você, filho de Deus, viver como um coitadinho, viver como um derrotado. E não estou dizendo assim, porque eu sou filho de Deus tem que ter uma Ferrari. Não, é porque eu sou filho de Deus que eu posso provar a quem tem uma Ferrari que eu sou mais feliz que ele. Sem Ferrari mesmo. Mas se Deus quiser dar uma, eu uso com todo prazer. Né? Não sei onde, né? Que eu não sei se vai dar usar muito por aqui, né? E já boto na oração também o IPVA e o seguro junto. Não adianta vir só a Ferrari, né? Então nós precisamos andar, queridos, como alguém que é filho de Deus. Recebe uma noticiazinha aí de um qualquer, aceita. E Deus vai ficar onde? Você perguntou a Ele se é aquilo mesmo?
Está cheio de gente perturbada, irmão. Até na medicina tem gente perturbada. Tem uns médicos aí, que Deus queira que não esteja nenhum me ouvindo, que são médicos fazedores de exame e que não podem dar diagnóstico à pessoa, eles têm que passar para o outro. Aí você vai fazer o exame. Minha mãe está assistindo, ela pode nem dizer isso, que ela fez um e o médico que fez já foi dando. Tipo, vai morrer. Aí a pessoa absorve aquilo e morre mesmo. Porque começa a declarar a morte. Mas nem perguntou a Deus se era aquilo mesmo. Acredita em tudo que as pessoas dizem. E desconfia de quase tudo que Deus diz. Queridos, Deus ouve até as orações mais simples. Ontem minha esposa estava me lembrando da oração que a gente fez. Esse dia eu fui comprar ovo. Estava R$16. Eu digo, as galinhas resolveram mudar de ideia, né? E minha esposa disse, lembra que a gente orou? Disse, Senhor, entra nesse negócio aí. Mas você sabia que teve um monte de crente cristão, que, queridos, eu vou dar um alerta. Nós até escolhemos lideranças pelos seus posicionamentos. Nós temos direito a voto e vamos usar, né? Então, liderança tal tem posicionamento tal. E aquilo nós entendemos que é um posicionamento melhor para nós que exercemos a fé. Mas temos que ter um cuidado para no afã de que o que é contrário dê errado, a gente amaldiçoe a nós mesmos. Tal coisa está caro, aí vamos derrubar quem está aí. No outro era quem ia derrubar o outro, né? Mas sempre assim, nessa luta. E eu sempre tenho falado aqui, irmão, crente que se envolve nessa luta às cegas, é porque ainda não reconheceu quem é o seu rei. Aí fica no afã e começa a dizer, não, porque agora está tudo... Aí começa a jogar desgraça. Não, irmão, nós somos crentes. Com esquerda, com direita, com meio campo, com ponteiro, com lateral, seja lá com quem for, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Eu estou quase começando outra pregação, irmão, mas não vai ser hoje não. Senão o pessoal que vem congregar com a gente não vem mais, né? Só vou dar essa dica, depois dá uma pesquisada. Como a igreja em um país, aonde se for pego com uma Bíblia, a pessoa tem a sua luz cortada, fornecimento de água, de luz, se persistir, vai preso, até crianças pega prisão perpétua nesse país. É um bom país para viver e ser crente? E se eu disser para você que a igreja lá está crescendo mais do que no Brasil? E aqui eu termino minha mensagem. Sabe o que aqui os crentes brasileiros têm? Tem muita frouxidão. Querem viver uma vida terrena pacífica. Querem fazer conchavo com gente de toda a qualidade, desde que lhe traga algum benefício. Até o fundo musical parou. Nós precisamos estar firmes no Senhor, queridos. De vez em quando, Deus permite essas situações. Por que presidente tal está no país tal? Por que presidente tal está no país tal? Deus diz, porque eu quero lembrar vocês que a missão de vocês na terra é pregar o Evangelho. Que vocês não são daí, que vocês morrem. E que estão se apegando demais às bênçãos. Estão se apegando demais a um presidente elogiando nas redes sociais. Deixa eu ver se vocês são crentes mesmo. Agora eu vou botar um que vai usar um termo lá de CG, para esculhambar com você.
E você vai pegar a Bíblia e ela vai estar lá dizendo: orai por os que presidem sobre você. E você vai fazer uma oração sem querer, mas faça, irmão. Porque que você queira, não. A decisão que o presidente tomar vai afetar você. Então ore. Ore, porque ele vai fazer às vezes, não é o presidente daqui não, viu, mas de outro país aí. Ele vai fazer algo pensando que vai acabar com sua vida e vai beneficiar você. Porque é Deus que está no comando. Amém? Você ficar, Senhor, faz justiça, faz justiça, faz justiça. Eu vejo um monte de gente, justiça, Senhor, o país, Brasil, país da injustiça. Claro, você mora nele. Né? Se Deus fizesse justiça mesmo, querido, será que escapava você? Eu vi um irmão revoltado aí com as questões políticas. Deus faz justiça, eu digo nele. Senhor, não estou fazendo essa oração. A minha oração é: Senhor, dai-me da sua graça. Porque quando Deus faz justiça, Ele não faz só pelo praticado, Ele faz pelo pensado. E você nunca pensou nada ruim não, meu querido? Você nunca se alegrou porque o certo avião aí, às vezes deu pane, e a pessoa diz: por que não caiu? Você nunca viu isso não? Sabe, para Deus, se Ele for exercer justiça, Ele vai dizer: você matou ele, viu? Vamos ficar de pé, irmão, estou empolgado. Resumindo, Deus está em paz contigo. Resolveu não levar em conta os pecados. Quer te amar. Quer um relacionamento melhor que esse? Às vezes passam umas coisas na cabeça da gente, né? Me veio uma frase assim. Oh, meu Deus, me perdoe. Uma frase que dizia: você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Escapou. É mais ou menos isso. O ser humano não valia nada, irmão. Mas Deus ama. E graças a Deus, porque Deus ama cada qualidade por aí, irmão, porque te ama. Não pense que você é uma joinha não, viu? Ai de nós, se não fosse Deus nos transformando, Deus nos moldando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu Filho amado Jesus Cristo, ter morrido naquela cruz, para fazer reconciliação. A tua palavra diz que nós nem chamados de povos era, mas o Senhor resolveu chamar de povo, um povo que não era povo. Nós te agradecemos, Pai, porque através da morte do teu Filho, não há mais judeu, grego, livre, escravo, homem, macho, fêmea, mas todos são um, porque o Senhor resolveu fazer de ambos um só homem, em Cristo Jesus. Não vivemos mais baseado nas linhagens terrenas, mas baseado na linhagem do teu Filho Jesus. Pai, cada pessoa que veio aqui esta noite, cada pessoa que está cultuando conosco, através do YouTube, que o teu Espírito nos conduza à tua vontade, ao teu querer, que cedamos ao teu desejo, que sejamos envolvidos a fazer a tua vontade, a ser conduzidos pelo teu Espírito, a viver uma vida pautada em gratidão pelo que o Senhor fez. Não há nada, Pai, que nós podemos fazer para atrair o seu amor, mas nós podemos retribuir em gratidão pelo amor que o Senhor, com o qual o Senhor nos amou. Como a tua palavra diz, Pai, o Senhor não nos salvou pelas obras, mas nos salvou para as boas obras, para as boas práticas.
que o Teu Espírito nos auxilie. Nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Nos auxilia, ó Pai, a viver uma vida que Te honra, que Te louva, que Te agrada, que bendiz o Teu santo nome, porque certamente esta vida, ó Pai, será uma boa vida para viver. Pai, protege cada um dos nossos irmãos de toda e qualquer cilada do maligno, abençoando. Senhor, o Senhor conhece o nosso organismo, o Senhor sabe, ó Pai, tudo aquilo que está precisando de um cuidado, e nós nos lançamos diante de Ti, Senhor. Cuida, ó Pai, dos nossos sistemas, do nervoso, do vascular, do cardíaco, muscular. Senhor, cuida da nossa vida. Nós nos entregamos diante de Ti, Pai. Também Te pedimos, Pai, que o Senhor nos faça avançar em conhecimento, em sabedoria, em envolvimento com Teu Espírito. Dai-nos uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção. Faz resplandecer, ó Pai, em nós o brilho da Tua glória, e que este brilho, Pai, possa atingir outras pessoas com Teu amor. Cuida, Senhor, das nossas crianças. Abençoa, Pai, a nossa nação. Reina sobre nós. Oh, Pai, desperta a Tua igreja para orar, para buscar a Tua presença, para render-se a Ti, para viver baseado nas Tuas instruções e não no que o coração deseja. Oh, Senhor, dai-nos da Tua vitória, da Tua bênção e do Teu cuidado, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.